Hoje é um dia bastante especial, 100 anos do nascimento daquele que foi, acho, o mais importante cronista político do Brasil, analista político do Brasil, Carlos Castelo Branco, o Castelinho, que assinou por anos a coluna do Castelo no JB, referência de um monte de analistas políticos. E eu estou aqui com um livro do também jornalista Carlos March, um dos melhores textos da imprensa brasileira, né? Todo aquele imenso mar de liberdade que é a biografia do Carlos Castelo Branco. Está aqui, ó, na minha mão, né? Fica uma dica. Leitura obrigatória, não só para jornalista, viu? Não só para jornalista. O Castelinho tinha um texto muito curioso, que raro, poucas pessoas lidavam tão bem com os fatos. Havia opinião e análise. O que é análise, a rigor? Vamos lá. O que é análise? Análise é quando você divide uma coisa em pedaços para, né, dar as características de cada parte e depois você faz uma síntese, que é o contrário da divisão, é a reunião das coisas, né? O Castelinho fazia isso, mas fazia sem ser judicioso. Ele ia fazendo pelo encadeamento dos fatos, né? Não havia um juízo a respeito da coisa. O que facilitou muito o seu trabalho durante a ditadura. Afinal de contas, ele enfrentou duas. Uma muito jovem, que foi do Estado Novo, já trabalhava, e depois a ditadura militar de 64. Né? Quando você vai ler ali nas entrelinhas, não eram metáforas, insisto, era o encadeamento dos fatos, o fato, a sua excelência, o fato é a coisa mais importante com a qual lida um jornalista. Né? Esse livro do Carlos March, excepcionalmente bem escrito, aliás, um grande texto, merece ser lido, porque não se trata apenas da história da vida do Castelinho. Na verdade, o que se faz aqui é um pouco de história das ideias, né? Eu publiquei hoje no meu blog um texto em homenagem ao Castelinho, gloriosamente escrito, justamente pelo Carlos March, que eu o convidei para escrever. Ele aceitou a empreitada e um texto brilhante, maravilhoso, sobre Castelinho, com coisas ali da vida dele. Ele, por exemplo, era dono de uma memória prodigiosa. Eu gosto de gente com memória, viu, Bob Furruia? Viu? Sim. Memória importante. Ele era dono de memória prodigiosa, ele conversava com as fontes e não anotava nada, né? Tem até um caso que o Carlos March conta que o Andreasa, então candidato à presidência, o avô do nosso querido Carlos Andreasa, então pré-candidato à presidência, ali na transição da ditadura para a democracia, teve um almoço com ele, um jantar com ele para falar das suas ideias, e disse que saiu do almoço meio bravo, disse, puxa vida, ele não prestou atenção a nada do que eu disse, ele não anotou nada, né? No dia seguinte estava lá a coluna do Castelinho com tudo aquilo que o Andreasa havia falado para ele, né? Coisas curiosas, até jocosas, uma outra situação que o Carlos, o March, né, não o Castelo Branco, conta também. O Carlos March trabalhou com ele no JB e estava ali um dia para receber a coluna, época pré-internet, né? O Carlos Castelo Branco gostava do esquinho e chegou meio ali, meio chumbadão, né? Com a coluna meio ali, tal, foi entregar pro nosso Carlos March, caiu o papel. Aí o Carlos March conta que pensou, ih, meu Deus, se a coluna tiver como o colunista, amanhã não tem coluna do Castelo, né? Aí diz o Carlos March, era impecável da primeira à última palavra, né? Com isso eu não estou fazendo apologia de nada, não estou dizendo que as pessoas devam escrever quando bebem, eu mesmo não escrevo. Não é isso, eu só estou dizendo que ele tinha características ali de uma retidão intelectual, de uma concentração notáveis.
né, da gloriosa terra do Piauí, né, de onde saiu um dos maiores poetas do século passado também, o glorioso Mário Faustino. Então é isto. Ó, viva Carlos Castelo Branco, leiam, os que se interessarem, esta magnífica biografia escrita pelo Carlos Marx. Momento cultural. Né? Vale a pena, porque tem ali a história de um período e a maneira muito particular como o Carlos Castelo Branco enfrentou a censura. Né? Porque foi preciso. Lembrem-se que nós estamos falando de tempos em que os censores davam plantão nas redações. Né? É o período que alguns vagabundos que andam por aí, em nome da liberdade de expressão, segundo eles, né, é o que eles pregam, né? A volta da ditadura, a volta da censura, que eles dizem assim, é que nós somos conservadores. Não, vocês não são conservadores, vocês são canalhas, idiotas, reacionários e odeiam a liberdade e odeiam a democracia, né? Pela qual todos lutamos, muito especialmente o Carlos Castelo Branco. Tá bom? Então é isso. Ah, e tem uma coisa, vocês encontram, tem um site que traz todas as colunas do Castelo. Aliás, um site notavelmente bem organizado. Vocês encontram lá, põe lá Carlos Castelo Branco, vocês encontram o site notavelmente bem organizado, porque traz os textos separados por ano e por mês. E depois a coluna de cada dia ali. E vocês poderão, então, entrar em contato com isso que eu estou chamando o estilo muito particular do Carlos Castelo Branco. Tá bom? Ficou a dica? É isso aí. E não deixem de ler o artigo do Carlos Marx lá no meu blog. Tá bom? Que eu publiquei hoje de manhã. Deixa eu falar uma coisinha aqui antes da gente entrar na questão do dia, que é o Flávio Bolsonaro e a decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que pelo visto não anda lendo decisões do Supremo, mas aqui nós estamos aqui, inclusive, se preciso, para pegar na mão dos senhores desembargadores. Nós não temos nenhum problema em fazer isso, né? Nós estamos aqui para assistir os destituídos de posses jurídicas, os esquecidos, Fábio Cuba. Sim. Em nome da memória, né? Preciso lembrar o que foi que o Supremo decidiu. Não é isso? Então nós vamos lembrar, né? A decisão simplesmente diz respeito ao Supremo. Mas isso fica para daqui a pouco. Amanhã tem o que está sendo chamado de um comício virtual, reunindo várias pessoas, e 100 pessoas, 100 personalidades. Lá, quando eu falo assim, como eu estou no meio, eu sou um dos 100, você vai, personalidades, né? Sem qualquer jactância, 100 pessoas preocupadas com a democracia, um comício em defesa da democracia. Mas a democracia está correndo risco, Reinaldo? Olha, presta atenção, eu fui o primeiro desde sempre, eu disse aqui que eu não acredito em golpe de Estado. Não acreditava em golpe de Estado, nem em autogolpe, né? Porque seria um autogolpe. Ou seja, Bolsonaro daria um golpe com o apoio das Forças Armadas. Eu disse, não acredito nisso. Né? Em nome do quê? O Brasil todo vai se transformar num imenso Ministério da Saúde com a sua incompetência acima de qualquer suspeita? É isso? Vai haver intervenção em 27 estados, vão fechar os jornais, os veículos de imprensa, né? Sejam impressos, radiofônicos, televisão. Como é que vai ser esse negócio? Os mercados lá fora dirão o quê? Né? Nós estamos prestes a sofrer uma sanção de fundos de investimento por causa da Amazônia. Vocês imaginam se há um golpe de Estado no Brasil? Né? Isso é uma brincadeira grotesca, né, que se fez. Agora, isso não quer dizer que a democracia não possa estar sendo aviltada. Porque preste aqui atenção numa coisa. A democracia não é só um sistema eleitoral.
em que se escolhe diretamente o governante. Que também isso pode ser fraudado. Como foi fraudado na Venezuela, como é fraudado no Irã. O Irã tem eleição direta. Só que existe um Conselho da Revolução que exclui os candidatos que não servem. Assim como Chávez lá criou um sistema que praticamente impedia a candidatura de algumas pessoas, depois de ter feito uma intervenção no judiciário que colocou a serviço do executivo. Então a democracia não se resume a haver eleição. A eleição é uma condição necessária da democracia, mas ela não é uma condição suficiente da democracia. Não basta haver eleição. A democracia também não é, seu Fábio Cuba, seu Bob Furruia, a democracia também não é só um sistema, um modo de tomar decisões e de se compor o Estado a partir de eleições diretas que representem o povo. A democracia também tem que ser vivida. A democracia também tem que ser experimentada. Existe um déficit de vivência democrática no Brasil, apesar e a despeito de termos um sistema formalmente democrático. Quando eu digo formalmente democrático, eu não quero dizer que ele não seja democrático. Ele tem a forma da democracia. Mas a democracia tem que ser vivida. A democracia tem de ser boa para todos. Né? Menos para aqueles que têm ambições ditatoriais. Aí a democracia não serve. Eu junto com isso uma situação que estamos vivendo agora, a pandemia. Aconteceu aquilo, meninos, que aquela bola que nós cantamos desde os primeiros dias do vírus aí. Uma hora a gente precisa recuperar isso, que foi dito aqui. Quando afirmamos, esse vírus vai chegar pelo corpo dos ricos e vai se espalhar e matar os pobres. Claro, há ricos morrendo também. Mas já está claro que a grande massa dos mais de 50 mil mortos, caminhando para 60 mil, é composta de pretos e de pobres. Por quê? Porque a democracia, para os pretos e para os pobres, é vivida de forma diferente da democracia que nós, os brancos de classe média ou ricos, experimentamos. Isso é uma verdade. Não podemos mais conviver com isso. O vírus, de algum modo, trouxe isso à tona. E não adianta, essa será a tônica do Brasil daqui para frente. Nós precisamos responder essa demanda. Nós precisamos responder esse desafio. Não dá mais para fingir que se pode harmonizar as regras gerais de uma democracia de direito com uma exclusão social e política de uma iniquidade extrema. O Brasil é o segundo país mais desigual do mundo. Aí se poderia dizer, e eu mesmo sei disso, a desigualdade teria menos importância desde que o piso fosse elevado. A rigor não precisaria nem ter teto se o piso fosse elevado. Só que o piso não é elevado no Brasil. O piso é muito, brutalmente rebaixado. E isso contribui, e isto é um fator a tornar mais aguda ainda a desigualdade. Notem, eu estou pouco preocupado com ideologia, porque hoje basta que você coloque um rótulo numa ideia, então aí ela passa a ser vista como pertencente a este grupo ou aquele. Ah, isso é de esquerda. Não. Você vai considerar que isso é de esquerda só se você for muito burro, muito desinformado.
E se há coisa para a qual não tenho paciência, é a burrice propositiva. A burrice eloquente. Equacionar a desigualdade pornográfica que há no Brasil é fator de sobrevivência do próprio capitalismo. No Brasil e no mundo. Assim como resolver as questões do meio ambiente, ou dar se não resolver, dar uma resposta que minimize os danos ambientais, também é do interesse do próprio capitalismo. Volta à questão, o Brasil corre o risco de sofrer sanções, na prática, de fundos de investimento que falam não quero mais investir aí, ou de não haver, o que seria péssimo para nós, o acordo Mercosul-União Europeia, por causa da questão ambiental. E quem está cobrando isso não são os comunistas. A propósito, onde eles estão? Só se for na Coreia do Norte. Não é? Então a democracia tem que ser uma democracia também social. É preciso que a democracia valha a pena. Não é? Nesse sentido, dadas as agressões e as ameaças de intervenção militar que nós sofremos, dada a iniquidade da atuação do Ministério da Saúde diante do drama dos pobres e dos pretos, sem resposta do governo federal, né? Dada a brutal insensibilidade do governo diante desses problemas, então haverá isso que se está chamando de um comício virtual em defesa da democracia e dos direitos sociais. Então, 100 pessoas em rede, né? Mas, evidentemente, buscando falar para o conjunto dos brasileiros. Não é um movimento de caráter político. No seguinte sentido, não é um partido. Não são pessoas que pensam a mesma coisa. Se as pessoas confirmarem, se não houve nenhuma mudança de ideia, o Guilherme Boulos vai estar lá, o Fernando Henrique vai estar lá, eu vou estar lá, o Luciano Huck vai estar lá, e pessoas das mais, o Ciro Gomes, a Marina Silva. Não é uma frente eleitoral. Ah, é uma frente contra o Bolsonaro? Não, é muito maior do que isso. O Bolsonaro é personagem incidental ou acidental de um momento da história brasileira. Não é? Se passar a falar e a fazer as coisas certas, vai colher os elogios dos democratas, daqueles que defendem a democracia nesta perspectiva que eu estou falando. Se não fizer, não. Não é um movimento de caráter ideológico. Não? De esquerda, de direita, não. Tanto é que uma parte da esquerda, hoje mesmo me chegou um material do PT, o PT está atacando essa reunião. Dizendo que pessoas que têm um viés de esquerda não deveriam estar ali porque isto é só uma reação da direita que ajudou a eleger Bolsonaro e que agora está arrependida. Bom, sei lá, né? Eu não ajudei a eleger, não estou arrependido porque não votei. Mas, enfim, os petistas, ou essa parte do PT, o Fernando Haddad está lá, mas parece que o PT como orientação não quer. Não interessa, o PT tem o direito de fazer a sua política. Acho um erro brutal esse viés. Mas não serei eu, né, a dizer o que o PT deve ou não deve fazer. Né? Obviamente. Né? O que eu sei e noto com muita satisfação é que a democracia como um valor universal, e eu estou citando aqui para quem conhece, o Fábio Cuba, e para quem não conhece, nós vamos informar, né? Momento Cultural. Citando um texto do Carlos Nelson Coutinho, que era o erro que a esquerda cometia na década de 60, 70, de não considerar a democracia um valor universal.
né? E esse texto dele de 78, acho, coloca as coisas no seu devido lugar, nos seus devidos termos. Estamos ali as pessoas que acham que a democracia é um valor universal, que tem de ser considerado. Né? Não podemos abrir mão dela. Nada justifica a agressão a alguns fundamentos civilizatórios. E esses fundamentos civilizatórios da democracia hoje não se resumem mais a haver eleição direta, a haver mecanismos de intervenção direta da população, etc. Por exemplo, o neopopulismo, a Madeleine Albright aponta isso no livro Fascismo Alerta. A extrema-direita hoje recorre a plebiscitos, fazendo consultas absurdas. Né? Eu teria medo de fazer uma consulta direta e falar: você acha que nós devemos cortar a mão de bandido? Num país violento, com uma criminalidade alta, a resposta pode não ser boa. Aí eu pergunto, se a população disser sim, a democracia estará sendo atendida? Não, porque a democracia não é só um modo de eleição e um modo de administração. A democracia também é um conjunto de valores, de respeito à dignidade humana. O debate mudou de patamar. Né? Uma parte da esquerda não quer entender isso, continue a fazer a sua pregação. A direita, a extrema-direita não quer entender, continue a fazer a sua pregação. Neste grupo de pessoas, há pessoas que são de esquerda, de centro, da direita democrática, há de tudo. O que as une é a defesa da democracia e a defesa dos valores humanos e da proteção social. E, para finalmente acabar com dúvida, o Sérgio Moro não foi convidado, a lista já está divulgada, daqui a pouco eu coloco aí no ar e vai estar no meu blog, a lista de nomes já foi divulgada, o Sérgio Moro não foi convidado em nenhum momento, nem se convidou que eu saiba. Não é? Mas você acha que ele deveria estar lá, dada a sua trajetória recente? A meu juízo, não. Porque também estamos falando em nome, também estamos fazendo a defesa do Estado de Direito e do devido processo legal. Né? Não é um movimento político. É um movimento da sociedade civil. Sim, isso existe. Composto por pessoas, algumas delas, que são políticas. E eu, pessoalmente, não tenho nada contra a política. Eu sou contra a demonização da política. Foi a demonização da política que nos empurrou para a beira do abismo. É preciso recuperar a importância da política. E é por isso que eu estou lá. Tá claro? Não é movimento político partidário, não é movimento ideológico, né? No sentido de ser uma corrente estrita de pensamento com os seus decálogos. Se quiserem, ideológico no sentido mais amplo. São pessoas que fizeram a escolha pela democracia como valor universal. Falei? Tá bom? Amanhã, então, live a partir das 19 horas, eu vou entrar um pouquinho mais tarde, porque estarei aqui falando gloriosamente com vocês. Certo? E acho bacana falar isso nos 100 anos, né, do Carlos Castelo Branco. Meninada, eu vou botar ainda neste primeiro bloco, molecada. Não, eu acho que, Fábio Cuba, Sim. Se eu fizer um comercial agora, as coisas facilitam para você, não é isso? Ah, Conta, confessa. Não, fica um pouco mais tranquilo, realmente. Fica, Devo então vamos confessar, fazer? admito.
Vamos fazer, admite, né, Fábio Cuba? É só não exagerar no segundo bloco, né? Mas tudo só bem. não exagerar. Então, aí ele também fala assim, aí você não adianta, você faz agora, depois você fala até o... Né? Você não ia falar Vamos aqui. lá, vamos pro comercial. Vamos. E vamos falar de Flávio daqui a pouco. A solidariedade e o esporte podem transformar o mundo. No dia 25 de junho, às 20 horas, o canal do Açaí Atacadista no YouTube apresenta a live Solidariedade é Show de Bola. Teremos a presença de Aline Pellegrino, Cafu, Mauro Betting, Renata Fã, Samuel Rosa e Vampeta em um bate-papo cheio de descontração, música e muita solidariedade. Dia 25 de junho, às 20 horas. Acesse youtube.com/açaí oficial e não perca! Pavê e pudim chipom, patim. Risoto, estrogonofe, chipom, risofe. Bolo e brigadeiro, chipom, boleiro. Combinar pra chipar com Italac. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite Italac também mistura pra bolo e leite condensado. Italac na receita pra ficar tudo chipado. Sabor e qualidade Italac tem. Se chipou no sabor lá em casa tem Italac. Muito bem, estamos de volta no DAI para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o mundo. O que nós temos aí, molecada? Vamos lá. Reinaldo, pelo segundo dia consecutivo, o estado de São Paulo registrou mais de 9 mil casos de coronavírus, foram 9.765, o que fez com que o total passasse para 248.587 pessoas contaminadas. Com os dados de hoje, São Paulo passou a Itália no número de casos. O estado também bateu nesta quinta o segundo pior resultado em relação às mortes nas últimas 24 horas. Foram 407. No total, já são 13.759. Outro dado é que, pela primeira vez, o acumulado de mortes no interior do estado, 6.677, ficou maior do que na capital, 6.675. Pois é, vamos para o item seguinte, o Fábio Cuba, que aí eu faço o comentário em bloco. Vamos lá. A pandemia fez com que maio deste ano, Reinaldo, se tornasse o mês com o maior número de registros de mortes feitos por cartórios na história do Brasil. No período foram 123.861 óbitos. Covid-19 responde por 24.111 dessas mortes. Na sequência, vem a pneumonia com 14 mil mortes. Olha, isso... Pode dar o resto aí, Fábio, porque esses números são interessantes. Os demais óbitos, né, como mortes por acidentes de trânsito, mortes violentas ou mortes naturais, somaram 58.593 nesse mesmo período. O número de mortes no mês passado representa uma alta de 13,1% em relação a maio de 2019, quando os cartórios registraram 109 mil mortes. Vocês sabem, eu reconheço as vicissitudes do mundo real. Agora, tudo isso está a provar e os números são preocupantes. Eu espero que não vire uma avalanche a ponto de ter de recuar da abertura da economia. Uma abertura que foi feita no momento errado. Momento errado do ponto de vista da evolução da doença. Ah, você queria que a economia... não queria nada. Eu só estou apontando que a gente fez o que o mundo não fez. É isso que eu estou apontando. Aí. Cheguem à conclusão. Qual é a prioridade? Né? E, infelizmente, o governo federal... Estamos falando de São Paulo, mas quando você coloca a coisa na perspectiva nacional, né? O atendimento à população pobre é de uma precariedade assustadora, cruel. Né? Nós não podemos voltar a ser os mesmos como país depois disso. E creio que não voltaremos. Né? E espero que a gente não volte a ser o que era para o bem. Vamos ver. Dá tempo ainda? Dá, temos 1 minuto. Então vamos lá.
E estudantes sem máscara, Reinaldo, serão barrados e não poderão entrar nas escolas na volta às aulas em São Paulo. Os alunos também serão obrigados a usar o item de proteção no transporte de casa até o colégio. A proposta de reabertura prevê o rodízio de estudantes por dias da semana e uma combinação de aulas presenciais com a manutenção do ensino à distância. Isso não está claro ainda como vai funcionar. Eu acho que dá tempo da gente falar dos colégios que estão reclamando aí rapidinho. Dá sim, Reinaldo. Os colégios privados do estado de São Paulo vão priorizar o ensino infantil e o terceiro ano do ensino médio nessa volta às aulas programada para setembro. O plano de retomada proposto pelo governo pegou algumas instituições de surpresa e não agradou a sindicatos de escolas e docentes também. Segundo as novas regras, as aulas iniciam em 8 de setembro com uma porcentagem de alunos, 35% no primeiro momento, 70% no segundo momento e 100% depois de algum tempo. As orientações valem para todas as turmas, do infantil até o ensino médio. O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo emitiu uma nota de repúdio, inclusive, contra a retomada das aulas em setembro, Reinaldo. Olha, assim, rapidamente, eu me pergunto se não se criou aí, já falei, uma charada grega quase incompreensível dessa volta, uma vez que a volta está aí em outros setores todos.